Claro, é difícil de acreditar, especialmente para quem não conhece os esquerdistas, bolcheviques, comunistas, marxistas, progressistas, ou seja, socialistas de qualquer tipo e forma. As pessoas, especialmente os americanos, aliás, pensam que um político vai cumprir, na medida do possível, a maioria, ou pelo menos metade de suas promessas. Bem, isso acontece nas repúblicas, nas democracias, onde o político pensa no amanhã, achando que vai precisar concorrer novamente nas eleições. O objetivo de um político marxista, aliás, nem dá para chamar de marxista assim, é outro. O objetivo do marxista é chegar ao poder de qualquer maneira e depois se agarrar a ele de novo por qualquer meio, ignorando todas as suas promessas e compromissos. Olhem para Putin, sim, olhem para o bandido Lukashenko, olhem para Maduro, para os irmãos Castro e também para outros como Pol Pot e Ceausescu. Mas a diferença entre o socialismo desenvolvido, lembro que Khrushchev gostava dessa frase, socialismo desenvolvido, significa que tudo lá está dominado, controlado. Os agentes da lei estão preparados para qualquer crime. Os gulags já começaram a ser preenchidos. É o mesmo com a missão do capitalismo, com o socialismo que domina na Europa, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Japão, em Israel, até mesmo na Austrália, onde todos andam de cabeça para baixo e se locomovem em avestruzes. Foi assim que imaginei a Austrália quando a vi no globo terrestre. Por outro lado, ou seja, do outro lado da Terra, quero dizer sim, então, é isso mesmo. Eles realmente andam de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Então, a diferença, ou como dizem em Odessa, aliás, são duas grandes diferenças, é que os socialistas ainda não construíram, ou seja, um sistema para manter o poder por séculos. Então, eles têm que se virar. Ou seja, eles ainda precisam responder pelo que dizem. Por exemplo, em Magdan ele ainda nem entrou na prefeitura, mas já tem que responder pelo que fala. Você nunca vai acreditar no que aconteceu. O prefeito eleito ultra-radical de Nova York acabou de fazer uma reviravolta impressionante. Isso expõe toda a corrupção dos políticos de extrema esquerda. Esse socialista democrata de 34 anos promoveu ideias radicais de esquerda e uma retórica incendiária durante toda a sua campanha, prometendo enfrentar Donald Trump. Mas agora, depois de realmente vencer e cair na real, ele está recuando freneticamente de suas promessas mais polêmicas. E agora ele até se humilha diante de ninguém menos que o próprio Trump. E você simplesmente não vai acreditar no que Trump fez em seguida. Ele não pode construir o seu comunofascismo, não consigo chamar de outra forma, sem a ajuda do Estado. Bem, isso é a liderança do Estado. Nova York faz parte da união dos 50 estados dos Estados Unidos da América, incluindo a cidade de Nova York, sob a liderança federal da União dos Estados Norte-Americanos. Ele não terá dinheiro suficiente para garantir esse, digamos, comunofascismo e ele e seu conselho municipal não podem aumentar os impostos. Eles podem fazer isso quanto quiserem, mas não têm esse direito. Ninguém vai pagar. Ou seja, a Constituição do Estado de Nova York, não da cidade, e a lei federal não prevêem isso. O que então o pobre, quer dizer não tão pobre, Mamdani deve fazer? E ele pede a alguém: Trump, me ajude, por favor, a construir o comunismo em uma cidade separada. Só em uma cidade, por favor, para que eu possa provar para a América que isso é possível e que o capitalismo está podre e precisa ser mudado. E você, Trump, deve ser preso ou fuzilado, se preferir. Claro. Vocês talvez se lembrem, afinal isso foi há apenas algumas semanas, durante o discurso de vitória de Zoran Mamdani, quando ele disse essas palavras. Então, Donald Trump, já que eu sei com certeza que você está assistindo agora, eu tenho apenas 4 palavras para você. Por favor, aumente o volume. Sério, é só isso que você consegue fazer.
O mundo todo está assistindo, sei que o presidente também observa, e agora você pede para aumentar o volume. Quero dizer, cara, sério, isso é o melhor que você consegue fazer, aumentar o volume. Bem, vamos apenas dizer que desde aquela noite estamos testemunhando talvez a retirada mais humilhante de qualquer figura política moderna. Mamdani, nas últimas 3 semanas, tem recusado, tem praticamente voltado atrás em cada promessa que fez durante a campanha eleitoral. Bem, como acabou acontecendo, o volume foi oficialmente reduzido. Lembra como Mamdani defendia a substituição de policiais por assistentes sociais em certos crimes? Sim, isso não existe, foi cancelado. Lembra da passagem gratuita prometida? Também não existe, não vai acontecer. Lembra daqueles mercados públicos que não existem mais? E assim por diante, dá para listar muita coisa. Estou falando do Mamdani. A experiência mostra que há grande diferença entre prometer e cumprir. Na verdade, eu não concordo totalmente com o Steve, e o Mamdani não é bobo, ele é esperto, claro, tipicamente, digamos, um esperto levantino. E nunca liderou nada, ou seja, nunca foi responsável por nada. Mas na teoria tenho absoluta certeza de que ele sabe muito bem que o que prometeu é impossível de realizar. Não dá, ele é bobo sim, então por que prometeu? Ora, adivinhe, ele prometeu 3 vezes só para ganhar, e só isso. E ele acha que quem age diferente é um completo idiota. E ele tem muitos desses na equipe. Bem, lá tem muitos desses carreiristas, não sei como chamar exatamente, pessoas carreira. Eles não são apenas carreiristas, são pessoas carreira que trabalharam no governo e que vieram até ele para tentar voltar ao poder. É por dinheiro, comodidade e prestígio. Bem, eles, por exemplo, estavam na prefeitura com o de Blasio e sabem muito bem de tudo. De Blasio era quase como Mamdani, mas ainda assim não era Mamdani. E agora Mamdani não está esclarecendo nada, como o Steve diz algo novo. Agora ele está procurando uma forma de se manter no poder e vai fazer absolutamente tudo para isso. O problema fundamental do Mamdani é que, como prefeito, ele não pode aumentar os impostos. Ele sabe que precisa aumentar significativamente os impostos para pagar por todas as coisas gratuitas que prometeu. Mas a Constituição do Estado de Nova York exige que todos os aumentos de impostos passem por Albany. E a governadora Hochul já declarou que é totalmente contra novos aumentos de impostos para os moradores de Nova York. Alguns dos mais tributados do planeta. Sobretudo quem pode só arrumar as coisas e sair do estado, como já fizeram centenas de milhares desde 2020. E então Trump, é claro, ameaça cortar para sempre o financiamento de Nova York. Ele já congelou 18 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura de Nova York, como o túnel ferroviário Gateway, o projeto sob o rio Hudson e a expansão do metrô na 2ª Avenida. Então, Mamdani, mais uma vez ele ficou entre a cruz e a espada. E o que é ainda pior, a própria Nova York está simplesmente desmoronando. Nós noticiamos isso há apenas alguns dias. Staten Island quer se separar de Nova York, já falamos sobre isso. Vários bairros dominados pelos republicanos em cidades de todo o país estão conseguindo se separar de seus municípios maiores administrados pelos democratas. Acabamos de ver isso na Louisiana, em St. George, que é um bairro com cerca de 100 mil habitantes. Eles conseguiram se separar de Baton Rouge e agora são um município independente. A cidade de Memphis vem diminuindo constantemente nos últimos anos, porque pelo menos 3 bairros conseguiram sair de seus limites urbanos. E agora Staten Island, que é predominantemente republicano, quer fazer o mesmo em Nova York. Mamdani foi a gota d'água para eles. E aqui está o que eu acho que aconteceu nos bastidores, com todo esse desenrolar dos acontecimentos, o que aconteceu nos bastidores. A governadora Hochul basicamente deu uma bronca séria em Mamdani e disse a ele que ele deveria não só renunciar publicamente a todas essas coisas gratuitas, a todos esses benefícios que ele prometeu. Mas o que é ainda pior, cara, você quer dinheiro de Albany, vocês querem dinheiro de nós. Então vão lá e descongelem os bilhões de dólares congelados de Washington de novo. Tenho certeza de que Mamdani e seu pessoal sabiam muito bem que teriam que voltar atrás na promessa, que teriam que se curvar ao Trump.
Mas como a vitória dependia de como o herói deles, Zacran, lutava contra o dragão maligno Trump, Zacran deu tudo de si. Mas no discurso no dia da vitória nas eleições, ele exagerou e se deixou levar pela emoção. Naturalmente, esse foi talvez o maior erro de toda a sua campanha eleitoral, o seu discurso da vitória. Ela revelou o interior que antes era escondido. Só enquanto ele não voltar atrás em suas promessas comunistas e Trump não vai dar nenhum centavo para ele, bom, vamos ser precisos, Trump não vai dar nenhum centavo para ele. Então, agora é oficial. Mamdani está indo direto para a Casa Branca. Ele está indo para se humilhar diante do trono do rei. E o que Trump fez depois, com certeza, vai levantar seu ânimo. Bem, antes disso, se você quer receber conteúdo de qualidade, não basta se inscrever, tem que tocar o sino também. Caso contrário, alguns vídeos não vão chegar até você, as notificações não vão aparecer e nós postamos vídeos justamente quando chegam as notícias. Geralmente isso ocorre 2 vezes ao dia, de manhã sobre o que aconteceu ontem e à noite sobre o que ocorreu durante o dia. E para quem optar por ser patrocinador, senhoras e senhores, são $4 mensais. Para eles, fazemos séries de vídeos separadas sobre temas atuais. Então, com isso, vocês nos ajudam muito e, consequentemente, nós somos gratos a vocês. Então, a mãe do Dani quer muito ser recebida na Casa Branca e conversar com o Trump de coração aberto, como um amigo, como um nova-iorquino, como uma compatriota do grande país chamado América. O presidente Trump, na Truth Social, anunciou que a mãe do Dani foi colocada em seu devido lugar, ou melhor, de joelhos, segundo declarou o prefeito comunista de Nova York, Zoran Kvamme. A mãe do Dani solicitou uma reunião e concordamos que esse encontro acontecerá no Salão Oval na sexta-feira, 21 de novembro. Trump, em um pequeno tweet, ou melhor, agora não é mais tweet, na Truth Social dele, acho que se chama Truth, não tweet. Sim, reuni toda a minha opinião sobre a mãe do Dani, o comunista Zoran Kvamme Mamdani, como ele costuma dizer, Barack Hussein Obama Zoran Kvamme Mam, solicitou, não fui eu, nós concordamos, e depois daqui a 1 mês, se eu não mudar de ideia, vamos nos encontrar. E aqui está a reação da imprensa. Encontro com Trump e a mãe do Dani. Fico feliz que o prefeito eleito Mamdani esteja saindo, já que nunca teve emprego. Agora Trump poderá explicar como o mundo funciona. Primeiro, vocês não vão prender o primeiro-ministro Netanyahu em Nova York, então esqueçam isso. E ele trabalhou, certo? Em segundo lugar, vocês devem cooperar com as autoridades federais de aplicação da lei e com o Serviço de Imigração quando chegarmos à cidade para garantir o cumprimento da legislação federal de imigração. Tirem isso da cabeça. Espero que o presidente mostre a ele como o mundo funciona. Leis federais e diplomacia internacional são responsabilidade do presidente, não do prefeito de Nova York. Então Scott vê isso como uma espécie de, digamos, visita paternal. O pequeno Zoran vai entrar saltitando no Salão Oval e então ele será acomodado. E vão explicar detalhadamente como o mundo realmente funciona e que a política que ele defende literalmente não tem nada a ver com a realidade. Se você não conhece mães, sim, não se apresse. Sobre o que Scott Jennings estava falando, ele anda dizendo por aí que Nova York é, cito, uma cidade do direito internacional. A lei do país, por assim dizer, segundo Mamdani, é substituída pela lei do mundo. E é por isso que Trump chama Mamdani de comunista o tempo todo. Ele está completamente envolvido nessa teoria marxista universal, utópica e única para todos que supera a República Constitucional. De novo, eu acho que Mamdani não é um idiota, mas um canalha. Com certeza não é um idiota, mas um canalha. Ele acredita no comunismo, acredita no internacionalismo. É como acreditar que um dia uma maçã vai cair do galho da árvore e em vez de cair para baixo vai voar para o lado. E por que você acredita nisso? Eu apenas acredito, como naquela série de piadas sobre o rádio armênio. Como era o nome mesmo? Sim, o quê?
Tenho um samovar de uma alça debaixo da minha cama. Meu samovar, coloco onde eu quiser. Aliás, nem menciono que ele tem só uma alça, porque fui eu que quebrei a segunda alça. Por isso é um samovar de uma alça e fica debaixo da cama. E está cheio de líquido. Bom, que se dane a Constituição dos Estados Unidos da América, que se dane a Constituição do Estado de Nova York. Eu, como prefeito de Nova York, vou seguir o direito internacional, criado por poucas pessoas a milhares de quilômetros com nomes impronunciáveis por instituições globalistas como a Organização das Nações Unidas. E aqui estão de novo essas promessas absurdas, claramente absurdas, de Mamdani ameaçando prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ele visitar a cidade. Ou, se for o caso, o presidente russo Vladimir Putin. Quero dizer, ele literalmente fala essas besteiras. E, de novo, além de toda essa absurdidade, como, pelo amor de Deus, senhor Mamdani, como você sugere, por acaso, que a polícia de Nova York prenda o presidente da Federação Russa? Isso sequer começa a passar pela sua cabecinha. O que é isso? Esse ato seria um ato automático e irreversível de guerra com uma potência nuclear? Além disso, se fosse o Putin, ou, falando de forma mais simples, você acha que a segurança do Putin? Os militares dele permitiriam que algum policial de Nova York chegasse a menos de 6 metros do Putin se ele viesse a Nova York? O mesmo vale para o Netanyahu. Estou falando sério, não estamos na 7ª série, isso não é escola secundária. É justamente nesses moleques espinhentos do ensino médio que votaram nele, esses desajustados com problemas sexuais, que ele aposta. Alguns bordéis com preços moderados resolveriam muitos problemas dessa juventude insatisfeita com a educação universitária e as espinhas desapareceriam. E de novo, para ficar ainda mais absurdo, Mamdani diz que a prisão de Putin ou Netanyahu está ligada ao cumprimento dos mandados do Tribunal Penal Internacional. Estamos falando sobre a boa-fé na execução dos mandados emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional. E para ser ainda mais absurdo, Mamdani cita a prisão de Putin ou Netanyahu, de qualquer um. Isso é sobre o cumprimento dos mandados do Tribunal Penal Internacional e estamos falando sobre a boa-fé na execução dos mandados emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional. E, novamente, ele parece completamente alheio ao fato de que os Estados Unidos da América nem sequer são parte do Tribunal Penal Internacional. Então, suas ordens não têm validade aqui. Como nação soberana, não somos subordinados ao Tribunal Penal Internacional. Nós, como nação, não reconhecemos a autoridade deles, porque eles não passam de um ativista liberal ridículo e insano, disfarçado de jurista internacional, como se isso realmente existisse. O congressista da Flórida, Byron Donalds, futuro governador da Flórida, foi obrigado a lembrar Mamdani que ele não tem autoridade para impor o direito internacional. Donalds simplesmente o destruiu, dizendo que, bem, de novo, essa ideia é literalmente insana. Não tem nem o menor respaldo na realidade. O presidente Trump mostra exatamente como agir nessas situações. Ele não se recusa a se encontrar com Mamdani. Isso daria à mídia um motivo para afirmar que Trump está semeando discórdia ou algo assim. Em vez disso, ele o leva ao Salão Oval para, como um pai, impor ordem. Trump vai lembrar a esse prefeito comunista que o financiamento vem com condições, e uma delas é o cumprimento da lei federal. Isso é liderança. Assim se negocia com força. E agora, a análise do economista, historiador e analista Victor David Hanson. A promessa do prefeito de ônibus gratuitos em Nova York fracassou após a divulgação dos números reais. Mas isso não é uma surpresa chocante, pois já vimos esse mesmo cenário se desenrolar dezenas de vezes em diferentes cidades e com diferentes líderes. Toda vez que algum político se levanta e declara que algo enorme de repente vai se tornar totalmente gratuito, no início as pessoas se animam com as possibilidades e esperam uma vida fácil, mas logo a realidade indesejada surge. Os verdadeiros custos aparecem e toda a fantasia desmorona como um castelo de cartas em um furacão. Trump identificou as falhas fatais desse esquema antes de todos.
Isso porque ele entende como o dinheiro, os orçamentos e grandes sistemas urbanos funcionam de verdade, não em fantasias políticas. É exatamente por isso que Nova York explodiu em reações tão incrivelmente rápido. Após seu comentário direto, suas palavras arrancaram o véu e mostraram a base frágil e instável dessa ideia absurda. O primeiro grande problema com o plano dos ônibus do prefeito é, na verdade, surpreendentemente simples se você analisar. Todo o sistema de ônibus de Nova York já opera no prejuízo. Faltam recursos para funcionar sem interrupções. No vermelho, ou seja, estão no prejuízo. Isso significa que não conseguem fechar as contas e perdem 300 milhões por ano. A frota é composta por ônibus velhos e desgastados que estão sempre quebrando, rotas que não são atualizadas há décadas e filas intermináveis para manutenção. O sistema precisa desesperadamente de bilhões e bilhões só para manter o funcionamento básico normal e evitar um colapso total. Então, quando alguém de repente se levanta e alegremente declara que todas as tarifas devem desaparecer, o sangramento financeiro se torna absolutamente catastrófico e insustentável. Especialistas em transporte calcularam os números reais e agora dizem que esse plano brilhante vai custar de 700 a 800 milhões de dólares por ano, apenas para manter o funcionamento. Não se trata de troco ou notas esquecidas no sofá. Isso não é algo que o prefeito possa tirar do nada só porque a proposta soa tão atraente e agradável e faz as pessoas se sentirem bem. Jamais Mamdani teve a intenção de cumprir qualquer coisa do que prometeu e propôs. Ele simplesmente mentia. Bom, às vezes não mentia, mas enganava, e às vezes não mentia nem enganava, mas faltava com a verdade. Trump expôs a dura e crua verdade sem enfeitar nada. Ele disse diretamente, sem rodeios: a cidade não vai conseguir sobreviver e se desenvolver apenas com belos sonhos e tomando desejos como realidade. Ele explicou que a matemática não permite mudanças tão radicais sem consequências destrutivas. E Trump acertou com precisão. A história demonstra claramente que cidades que perdem enormes fluxos de receita, sem ter um plano reserva confiável, inevitavelmente são forçadas a cortar em todos os lugares, inclusive em áreas vitais. Eles cortam impiedosamente os programas de segurança, interrompem reparos necessários, fazem cortes em massa no pessoal, tudo desacelera cada vez mais, tudo fica mais fraco e frágil, até que todo o sistema chega à beira do colapso. Nós vivemos esse pesadelo em 1972, quando Nova York esteve à beira da falência porque a liderança ignorou completamente os gastos e vivia em negação. A reação rápida da liderança da MTA provou deles. O chefe Iana Lieber afirmou diretamente que a ideia do prefeito não continha nenhum plano claro ou detalhado. Ele disse que a proposta estava extremamente mal elaborada e completamente crua. Essa é uma forma diplomática e educada de dizer que o plano não estava nem um pouco pronto para ser colocado em prática, com dinheiro real e consequências reais. Por isso, cidadãos comuns de Nova York passaram a sentir grande preocupação e desconfiança. Eles viram Lieber fazendo uma promessa grandiosa sem mostrar números ou explicar a origem dos recursos. É por isso que todos começaram a dizer que a ideia não passou no teste, ela não fracassou por causa de política partidária ou ataques pessoais, ela simplesmente fracassou, porque a realidade matemática sempre vence a fantasia todas as vezes, sem exceção. Vamos lembrar de Margaret Thatcher, lembrar de Ronald Reagan, de todos aqueles que alertaram até que roubassem e desperdiçassem tudo o que o livre mercado construiu. Capitalismo. Eles vão conseguir tudo, vai ser muito bom. Bem, são fascistas, comunistas, socialistas, maoístas, trotskistas e outros coletivistas. Aliás, na descrição tem um link para o meu livro Capitalismo 10 baixe gratuitamente. E eu explico de forma clara, em duas línguas, digamos assim, tem em russo e tem em inglês, e na minha opinião conto isso de maneira divertida. O ponto-chave dessa história complicada é a reação forte da governadora Kat Hatchell. Ela declarou publicamente sobre o sistema de ônibus. Ainda são necessários recursos para o funcionamento normal. Essa única frase destrutiva acabou completamente com toda a essência da proposta marcante do prefeito. Quando a governadora, os especialistas em transporte e o presidente dizem todos a mesma coisa, a ideia perde instantaneamente toda a credibilidade.
Isso demonstra perfeitamente como ideias fracas se despedaçam. Sob verdadeira pressão, elas se desfazem em pó quando alguém com experiência real responde de forma dura com fatos em vez de emoções e sentimentos. Trump entende Nova York em um nível muito mais profundo e pessoal do que qualquer prefeito jamais poderia. Ele construiu enormes edifícios por toda a cidade durante décadas. Ele pessoalmente lidou com sindicatos difíceis, enfrentou permissões intermináveis, gerenciou atrasos na construção, lutou com orçamentos apertados e sobreviveu a inspeções rigorosas. Ele sabe exatamente como a cidade reage e responde quando o dinheiro de repente acaba e desaparece. É por isso que sua mensagem tinha tanto peso e autoridade. Ele deixou claro que a cidade precisa desesperadamente de estabilidade e previsibilidade, e não de fantasias selvagens e experimentos imprudentes. Ele afirmou que ideias irresponsáveis afetam primeiro e mais a classe trabalhadora. E ele está absolutamente certo sobre essa dura realidade. Quando os sistemas de transporte perdem dinheiro e vão à falência, são sempre os bairros pobres que sofrem com ônibus dolorosamente lentos, estações destruídas e esperas absurdamente longas em condições terríveis. Irônico é que a passagem gratuita prejudica e destrói justamente aqueles que ela supostamente deveria ajudar e proteger. Descrição precisa da situação. A parte mais fascinante de toda essa saga é como o prefeito começou a mudar rapidamente suas palavras e voltar atrás antes mesmo de essa pressão começar. Ele afirmou com ousadia que o plano era completo e pronto para ser lançado. Após uma enxurrada de críticas, ele de repente declarou que isso era apenas um projeto piloto, num pequeno teste de um futuro próximo que talvez algum dia se tornasse realidade. Essa mudança brusca mostra que a ideia perdeu sua força e substância desde o início. Ideias fortes, com bases sólidas, não mudam de forma magicamente quando são desafiadas. Apenas ideias fracas mudam e se transformam desesperadamente. Isso mostra que a linguagem está sempre mudando e se transformando. Quando os líderes, em pânico, tentam esconder falhas e problemas óbvios e os eleitores percebem claramente esse truque transparente, eles sentem instantaneamente quando algo é desonesto e manipulador. Moradores de Nova York reagiram com raiva ao serem intencionalmente enganados e iludidos. Eles querem ônibus melhores, limpos e confiáveis, mas desejam ainda mais a verdade. Eles precisam de um plano de financiamento real, com números concretos e não de um slogan eleitoral vazio para vencer as eleições. É por isso que isso rapidamente se transformou em um enorme problema polêmico. Em uma noite, os nova-iorquinos sabem que manter a cidade custa uma fortuna. Eles sabem que nada é realmente de graça, sempre há alguém pagando por isso. E então, quando finalmente viram o enorme custo oculto escondido sob a superfície, imediatamente sentiram que o plano não era sério ou legítimo. A resposta poderosa de Trump criou uma pressão ainda maior porque ele se concentrou nas dependências do financiamento federal. Nova York depende muito de Washington para muitas coisas essenciais: o apoio à segurança, fundos para emergências, programas de assistência habitacional e fundos de transporte vitais. Tudo isso vem de fontes federais. Se o prefeito agir de forma imprudente, promovendo uma ideia grandiosa sem um plano claro ou fonte de financiamento, o governo federal naturalmente questionará tudo e talvez retire o apoio. Trump simplesmente expressou o que muitos funcionários federais já pensavam em particular e assim que ele disse isso publicamente para todos ouvirem. Cada parte fraca e vulnerável do plano de repente ficou em destaque. Isso serve como prova de um problema sistêmico mais profundo que afeta a administração. Muitos líderes democratas geralmente começam com emoções e sentimentos puros. Eles acham que boas intenções bastam para o sucesso, mas cidades exigem lógica e disciplina, não só sonhos. Elas precisam de orçamentos detalhados, prazos realistas, planos de contingência confiáveis para o caso de algo dar errado. Quando os democratas ignoram o básico e pulam o trabalho duro, suas ideias ousadas inevitavelmente desmoronam. Por isso, muitas grandes cidades americanas hoje enfrentam criminalidade, pessoas em situação de rua e decadência, pois são guiadas por sentimentos, não por estrutura e responsabilidade. A ideia do ônibus fracassou estrondosamente porque tentou pular a parte mais difícil por completo, tentou ignorar e contornar totalmente a matemática. E a história nos ensina que pular a parte difícil sempre leva diretamente ao fracasso. Trump entende essa verdade de forma instintiva, fala simples e direto, e seus instintos sobre custos e riscos geralmente estão corretos. Ele reconhece um plano ruim assim que o vê. Nova York já tem grandes despesas, necessidades crescentes e orçamentos muito restritos, sem espaço para manobra. Mais um enorme projeto de lei sem fonte de financiamento.
Isso não é liderança, é imprudência perigosa. Os nova-iorquinos perceberam isso na hora. É por isso que o assunto explodiu nas redes sociais e que a cidade reagiu de forma tão forte, pois todos perceberam que o plano não refletia a realidade. Uma declaração contundente de Trump fez o que todo o governo da cidade não conseguiu, trouxe uma verdade incômoda à tona onde todos podiam vê-la. Isso levou as pessoas a focarem nos números, não nos sentimentos, forçando o prefeito a defender algo sem explicação factual. No mundo cruel da política, ideias fracas morrem de forma dolorosa. É por isso que a cidade explodiu em discussões, é por isso que o plano fracassou e é por isso que a voz de Trump teve um impacto tão devastador. Bem, de qualquer forma, ainda acho que Mamdani não é um idiota. Ele é um mentiroso. O filho da mãe não é burro. Não é burro. Então quem é o burro? Alguém tem que ser o burro, certo? Você pergunta, quem é o burro? O burro ou os burros são aqueles que votaram nele? E isso imediatamente mostra o idiotismo da democracia política, na qual nós, senhoras e senhores, existimos. A democracia que tanto amamos, achávamos que sempre amávamos. Sempre, sempre leva à tirania. Primeiro a tirania da maioria. Bem, ali... Os bolcheviques dizem, somos maioria, então vamos ditar para todos os outros. Sim, 51%. Então vocês vão fazer como a gente manda. Depois, quando tiram tudo o que podem do trabalhador, do pensador, da minoria empreendedora, eles sempre são minoria. Esses e o populacho mimado. Em russo isso se chama gado. O gado exige que continuem sustentando eles. Um grupo de mentirosos que chegou ao poder por engano impõe toque de recolher, cartões de racionamento e arame farpado entre eles e o gado. E inicia-se a próxima fase, ditadura ou tirania da minoria. E logo, muito em breve, nessa minoria, como já ocorreu muitas vezes na França, na Rússia, em outros lugares. As aranhas começam a devorar umas às outras, e o último que sobra é declarado pai da nação, às vezes generalíssimo, o primeiro entre iguais. Seus retratos estão pendurados em todas as escolas e em todas as praças. Até a próxima, senhoras e senhores.